Boa noite a todos. Hoje, dando continuidade àquela série de vídeos que eu comecei a fazer há pouco tempo, discorrerei sobre o estoicismo, a estoa. O estoicismo é uma daquelas escolas helenistas que surgiram logo após a morte de Sócrates. Como todos sabem, ele foi condenado à morte, ele foi a julgamento e condenado à morte por envenenamento. E a partir dessa morte dele, surgiram várias escolas, cada qual defendendo para si o legado do mestre. Uma delas foi o estoicismo, com ideias próprias, com uma ética própria, lembrando que, naquele momento, o que importava para todas elas era saber dar uma resposta positiva para a questão da vida. Como encontrar uma explicação favorável que levasse o homem à felicidade. Esta era a preocupação fundamental de todas as escolas, e o estoicismo possui algumas respostas muito interessantes que podem servir, inclusive, para o homem de hoje, para o homem atual. O estoicismo, diferentemente do epicurismo, por exemplo, ele foi uma escola de longa duração. Então, ele vai começar com Zenão de Cício, um fenício da ilha de Chipre, lá uma ilhazinha lá no meio do Atlântico, no ano de 300 e pouquinho antes de Cristo, e termina com o imperador romano Marco Aurélio no ano de 180 depois de Cristo. Temos aí, portanto, 500 anos de história do estoicismo. Dentro desses 500 anos, houveram, evidentemente, vários pensadores notáveis, escolarcas, cada qual imprimindo na escola suas ideias próprias. O mesmo não aconteceu, por exemplo, com o epicurismo. Com o epicurismo, nós temos mais ou menos aí o mesmo tempo de duração, mas sempre com a ideia original do mestre Epicuro, né? De modo que a ideia de Epicuro nunca foi alterada. Isso não aconteceu realmente com Zenão. As ideias dele foram desenvolvidas e às vezes até transfiguradas de uma tal maneira que ele foi totalmente diluída em outras escolas. Por exemplo, então nós temos aí Zenão, o fundador. Ele morre, assume um aluno dele, que foi um atleta, foi um homem ligado ao físico, ao corpóreo, que foi Cleanto. Cleanto tinha um aluno notável, de modo que quando ele morre, quem assume a direção da escola foi esse aluno, Crisipo, que foi tão excepcional, mas tão excepcional, que chega a ser comparado como o segundo maior lógico de toda a antiguidade. O primeiro, evidentemente, é Aristóteles, depois de Aristóteles, Crisipo. Crisipo foi um lógico formidável, mas que desenvolveu as suas teses lógicas numa vertente diferente da de Aristóteles. Aristóteles que vai falar muito em termos de predicação, e Crisipo vai desenvolver suas teses muito na questão da temporalidade, onde o primeiro, Aristóteles, para a aquisição da verdade, ele vai começar a fazer prerrogativas predicativas para a aquisição do que é, e Crisipo vai começar a fazer incursões em cima do tempo. Em cima das respostas do tempo, ele encontra o que é. Crisipo fecha, então, aquele período que nós chamamos de estoicismo antigo. Começa, então, aquilo que se chama habitualmente de estoicismo médio. Começa, a partir daí, as incursões de outras escolas no seio do estoicismo, a partir inicialmente de Panécio e, posteriormente, através de um aluno seu, Posidônio.
termina com Posidônio, estoicismo médio, e começa o estoicismo tardio, também chamado estoicismo imperial. Então nós temos os 3 maiores nomes. Nós temos aí o nome de Sêneca, o tutor, né, o professor do imperador Nero, condenado à morte também no ano de 65, se eu não me engano, 65, 69, se não me engano foi 65. A partir daí, o maior nome, a maior expressividade no estoicismo é Epicteto, que foi um escravo. E a partir de Epicteto, nós temos aí o nome de Marco Aurélio, o imperador. É muito curioso isso, porque Marco Aurélio, isso eu vou falar num vídeo posterior, isso não vai ser hoje, terá um vídeo no futuro em que eu falaria unicamente sobre o Marco Aurélio, que foi durante algum tempo o meu objeto de estudo. Então a ele eu dedicarei um vídeo especial só sobre ele. Mas é muito curioso porque Marco Aurélio, entre outras fontes, ele se basearia muito nos escritos de Epicteto, o escravo. O futuro imperador se baseando nas ideias de um escravo. A partir daí, então, termina o estoicismo. Através desse polinômio Zenão, Marco Aurélio. 500 anos de história aproximadamente. Em que se baseia o estoicismo? Zenão de Cício costumava dizer que todo estoicismo pode ser dividido em 3 esferas. Uma parte natural, cosmológica, que fica bem na beirinha do sistema. A parte um pouco mais interiorizada, que é a ética, aliás, que é a lógica, e bem no núcleo está a ética. A ética, portanto, ela é o que existe de mais importante, de mais imprescindível para o sistema estoico. Lembrando que a ética ela é o mais fundamental para todas as escolas. Afinal de contas, nós sempre pensamos como eu posso viver da melhor forma. Muito bem. Para Epicuro, por exemplo, ele vai responder essa questão da ética em termos de prazer. Os estoicos não. Os estoicos vão falar muito e vão insistir na questão da natureza, assim como Epicuro, só que essa natureza ela vai por outros caminhos. Porque para Epicuro, o natural ele deriva necessariamente para o prazer. Para o estoicismo, para a estoa, não. Para o estoicismo, ele vai fundamentar essa perspectiva da natureza sobre seguir a natureza, como ser natural, através de uma palavra grega chamada logos. Logos você pode traduzir para o latim como natura, natureza, por exemplo, e para o português como racional, razão, alguma coisa nesse sentido. Agora veja bem, de que modo que os estoicos eles vão consolidar então sua ética em cima do plano racional? Veja bem, os estoicos eles vão insistir realmente muito nessa questão do racional, de tal modo que muitos séculos depois seus críticos, e mesmo naquela época também, seus críticos sempre dirão que o sábio estoico ele não existe.
Nesse sentido, alguns estoicos também vão dizer: o sábio estoico, ele realmente não existe. Por quê? Porque o homem natural, o homem regido pela natureza, pelo logos, ele possui um status ontológico tão depurado. O homem natural, o homem estoico, o sábio estoico, ele é tão, mas tão racional, de modo que ele não é encontrável, porque ele é regido unicamente pela sua capacidade racional. Ele não tem aquela perspectiva muito comum na filosofia contemporânea de ambivalência, do homem racional por alguns momentos e, ao mesmo tempo, o homem movido por paixões, por apetites em outros momentos. Isso não é um homem tipicamente estoico. O homem estoico não possui essa perspectiva concupiscente. O homem estoico, ele é regido unicamente por aquilo que torna o homem cada vez mais nobre, que é a sua capacidade argumentativa, sua capacidade de ver o mundo, analisar o mundo e encontrar, através de sua própria percepção, a melhor forma de viver. Nesse sentido, Zenão entende a questão das paixões como uma doença. Daí vem a palavra patos. Ele utilizava muito essa palavra, patos. Patos você pode traduzir como doença. De onde vem a palavra patologia, por exemplo. Patos são justamente as paixões, aquilo que faz com que a sua alma perca a capacidade de avaliar as coisas, perca a sua capacidade de julgar as coisas, e desse modo você se torna um homem infeliz. Veja bem, vou dar um exemplo prático. Como é que se faz isso? Como é que ele pensava isso? Imagine que você está apaixonado por alguém. A sua paixão por alguém faz com que necessariamente você perca a sua capacidade de perceber aquilo que só os outros percebem porque você está apaixonado. Se afaste daquele camarada, ele não é boa praça. Não faça isso, não faça aquilo, porque aquele camarada vai fazer você sofrer, mas você não percebe isso. Porque você está tão infundido naquela situação, você está tão próximo que você não consegue perceber. Você está apaixonado. E essa proximidade faz com que você, segundo a perspectiva estoica, seja uma pessoa doente. Doente porque você não consegue perceber. E como é que você conseguiria perceber? Se afastando. Não deixando com que a situação influenciasse o seu julgamento. Porque é justamente o seu julgamento que precisa ser depurado para que você encontre a felicidade. Porque quando você está infundido nessa perspectiva de não perceber as coisas, que são claras para os outros, mas não é clara para você, quando você perde essa perspectiva, essa capacidade de julgar, você encontra infelicidade. E essa é justamente a preocupação estoica, fazer com que você não perca essa capacidade de julgar e necessariamente dessa forma encontre prerrogativas que te levem à felicidade. Porque essa felicidade só será encontrada na medida em que você exercitar, que você for capaz de exercer esse ofício de julgar apropriadamente, julgar como as coisas são, sem interferências externas. Você se torna, então, um homem regido unicamente pela natureza. Uma outra característica muito interessante dos estoicos é que essa razão ela fará com que você seja um homem vinculado estritamente com aquilo que deve ser. É um determinismo.
O sábio estoico, ele é regido pelo que deve ser, pelo curso natural dos acontecimentos. Essa, inclusive, é uma das definições dadas por Crisipo sobre o que é ser um homem natural. O homem natural é aquele que é regido pelo fluxo natural dos acontecimentos. Porque é muito comum nós desejarmos coisas. Eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça, de tal forma que, se isso ou aquilo não acontecer, eu me tornarei infeliz. Ele vai dizer que não. Porque justamente você querer coisas diferentes do que deseja a natureza, que fará com que você se torne uma pessoa infeliz. A infelicidade, portanto, ela não se concretiza pela realização dos meus desejos. Ela se concretiza pela nossa conformação de acordo com o que deseja a natureza. É por isso que, por exemplo, os romanos, um dos deuses de predileção de culto deles é justamente a deusa Fortuna, a deusa da sorte. Que a sorte, então, nos conduza, que a sorte nos leve para onde ela quiser nos levar. Porque só assim eu serei livre. A liberdade, ela é diferente daquela liberdade que nós entendemos na modernidade, onde eu posso fazer o que eu quiser. Só serei livre se eu puder fazer o que eu quiser. Para os estoicos, não. Só serei livre na medida em que eu for livre no destino. O destino é aquela perspectiva divina que conduz o sábio estoico. O destino é aquela perspectiva divina que fará com que, me direcionando para onde ele quiser, eu me torne feliz nele. O sábio estoico só se torna feliz no destino, na realização de suas próprias potencialidades, naquilo que lhe é possível. Ele é uma doutrina, portanto, determinista. Ele não sobra muita margem para você desejar coisas que estão fora do curso natural. E esse que é o grande desafio. Qual é o curso natural? Para onde eu devo ir? Essas são perspectivas que o sábio estoico faz até o final da vida. Isto é, refletir até o final da vida sobre aquilo que eu posso fazer, sobre o que o mundo quer de mim, de tal modo que eu não me distancie do mundo, mas viva feliz na realização dos próprios desejos do mundo, não os meus desejos, porque os meus desejos, como eles são diferentes dos desejos do mundo, me trarão infelicidade. Mas que eu possa, então, nesse sentido, me tornar feliz realizando os desejos do mundo, estando em conformidade com o mundo. E dessa forma, estando no Logos, que é o grande desejo do homem sábio estoico. Espero que tenham gostado.